Olá estranhos, eu sou Kenny Nogueira do blog do Arquiteto Gourmet e também do TLK em Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre cinema. Falar sobre o filme que nós vamos falar hoje, eu quero falar sobre o cinema com café da Fox Video Belém, né? Quanto que rola na Fox uma vez por mês, nas terças-feiras aí, para conversar sobre o cinema de várias formas diferentes. Tem uma programação muito legal, a Fox tem uma programação muito legal, além da quantidade imensa de filmes que eles têm por lá, filmes, livros e outras coisas mais, além do delicioso café que tem lá na Fox. E eu quero convidar vocês para um dia 25 de abril agora desse ano. Eu vou estar lá na Fox para falar sobre cinema pelo ponto de vista do arquiteto, né? Nós vamos fazer algumas análises de alguns conceitos da arquitetura através de alguns filmes aí. Então, no dia 25, quem vai estar lá no cinema com café da Fox vai ser eu, né? Então eu quero convidar todos vocês que moram aqui em Belém, que gostam do Ateliê Gourmet, que gostam do blog do Arquiteto Gourmet, a participarem aí dessa programação também, que vai ser muito legal. A Fox Video também vai estar fazendo no mês de maio 30 anos. 30 anos de existência aí da Fox Video, como diz o meu amigo Rafa, é patrimônio histórico de Belém e ele precisa ser conservado. A Fox é maravilhosa e vale a pena você conhecer. Como eu falei, tem uma variedade muito grande de livros, tanto de arquitetura, de gastronomia, de cultura pop, revista em quadrinho que talvez você não encontre em outro lugar, você encontra lá na Fox. Então, se você é fã de cultura pop, vale a pena conhecer a Fox aí, porque tem muita coisa legal. E nós vamos estar acompanhando esses 30 anos da Fox aí, nessa parceria aí do Arquiteto Gourmet com a Fox Video Belém. Então, para começar nosso filme, nossa resenha de hoje, nós queremos falar sobre Blade Runner. Como ficou conhecido aqui no Brasil, o caçador de android. Mas não é bem um android, como nós vamos ver aí no decorrer da nossa conversa. Então, Blade Runner é o filme de hoje. É um filme dirigido por Ridley Scott de 1986 e é um dos filmes mais cult dos anos 80. Ele mistura um romance policial noir com uma ficção científica que acontece no ano de 2019. Nós estamos aqui pertinho do período em que rola aí o Blade Runner. E se você vai ver, se você já viu o filme, eu quero saber se você acha que nós estamos muito perto dessa realidade, desse futuro distópico deles, ou nós estamos muito longe, né? Essa é a grande pergunta. Depois de mais de 30 anos depois aí, como é que será, como é que está o mundo com relação ao futuro distópico aí do Blade Runner. A estrutura do filme é muito simples, Ele mostra a história aí do Rick Deckard, que é interpretado por Harrison Ford. É um caçador de androide e foi escalado para aposentar um grupo de replicantes Nexus. Para que você possa entender aí essa estrutura, esse futuro distópico aí de Blade Runner, o que aconteceu? O mundo ele começou a crescer, a população começou a crescer muito e o avanço tecnológico cresceu de uma forma tão grande em que a população da Terra ela passou a colonizar outros planetas, então fazer ter colônias em outros planetas e tal. E aí o que aconteceu? E aí eles criaram para essas campanhas aí de exploração, o que criaram? Criaram um androide, ele era muito parecido com o ser humano, só que ele era um pouco mais forte, ele era mais inteligente, era tão inteligente quanto seus criadores, só que ele tinha um tempo de vida muito curto, ele tinha um tempo de vida de 4 anos. E eles eram conhecidos como replicantes, não como androides. É por isso que eu digo que o nome não faz tanto sentido na tradução brasileira. O mais avançado nesse mundo é justamente o Nexus 6. Então o que acontece? Esse Nexus 6, eles acabam fazendo uma rebelião muito grande em algumas colônias e eles são proibidos de voltar para a Terra. E caso eles voltem para a Terra, eles são eliminados, ou como eles são chamados, como eles chamam, eles são aposentados. E a partir desse imbróglio e dessas mudanças no mundo aí é que começa a desenrolar a história aí de Blade Runner. Só um parênteses, essa história de ter um androide, você talvez preste um pouco de atenção, talvez tenha muito a ver com outro filme que é do Ridley Scott também, que é Prometheus aí, que nós temos lá aquele androide interpretado aí pelo Michael Fassbender, que é um androide aí também que ajuda aí a colonizar outros países. Será que tem alguma coisa a ver? Não sei. Mas voltando para Blade Runner, o que acontece? Então, aí o Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, ele foi chamado para aposentar um grupo de replicantes que fugiram lá de um planeta e vieram para a Terra, e eles estão precisando ser aposentados. Esse grupo é liderado aí por Roy Batty, que é o principal vilão aí do filme. Tem o objetivo aí de tentar prolongar um pouco mais
o seu tempo de vida. Uma coisa curiosa é que o Roy Batty, ele foi criado no dia 8 de janeiro de 2016, ano passado. Hoje ele teria um ano aí de vida. Como eu falei, o filme ele se passa em um futuro distópico em Los Angeles de 2019. Quando você olha esse futuro distópico, você percebe algumas coisas que aconteceram, principalmente porque existe uma chuva constante, não para de chover, é uma chuva ácida que é constante na cidade. Devido à destruição do ecossistema, o ecossistema é totalmente destruído. O filme revela a individualidade humana e quase opressiva, que os humanos ali têm uma opressão sobre os androides. Fala um pouco sobre preconceito, sobre justamente os androides não terem direito a viver. As cidades, elas se tornaram grandes cidades. Uma coisa interessante é que as cidades se tornaram grandes cidades, então é uma grande megalópole em que nós temos grandes prédios. Então geralmente a classe alta está na parte superior dos prédios e na parte da superfície, quase que esquecida, está a grande população que ali tem o seu comércio dia a dia, que você percebe que os carros são individuais, que tem menos tecnologia, tem bastante tecnologia e tal, mas é meio que abandonado. Então existe uma diferença muito grande de classe com relação a isso. Olhando agora pela ótica da arquitetura, nós vemos essa cidade aí totalmente transformada, essa arquitetura totalmente diferente do que nós estávamos imaginando para a nossa realidade hoje. Por isso que é um futuro distópico. O primeiro ponto que você pode observar é que os Estados Unidos ele já não é mais a grande potência. A grande potência mundial, a grande potência mundial estão nas colônias. Tanto é que logo nas primeiras cenas do filme nós vemos outdoors falando justamente sobre a qualidade da vida na colônia, que você precisa ir para as colônias para poder ter uma melhor qualidade de vida. E ali em Los Angeles ele está meio que dominado pelos orientais, os japoneses estão dominando, os ticanos estão dominando. Então o que acontece? Que nós percebemos é que a sociedade ela passa a ter um outro ponto de vista desse estilo de vida americano. Esse estilo de vida americano agora já não existe mais, é justamente um estilo de vida fora do planeta Terra, nas colônias, e ali está dominado justamente pela grande população mais pobre que começa a dominar. Então nesse futuro distópico nós vemos um Los Angeles cheio de cultura japonesa, cheio de comerciais. E falando de arquitetura, nós também temos um detalhe muito interessante, justamente analisando o urbanismo dentro desses filmes. Uma coisa interessante, um parênteses interessante, a casa do Deckard é inspirada na casa Ennis Brown aí do Frank Lloyd Wright. Projeto que realmente pertence e que parece muito no filme. Como eu falei, analisando a cidade, o Blade Runner ele expressa a falência do urbanismo moderno como nós conhecemos. Todos aqueles conceitos de monumentalidade, todos aqueles conceitos de espaços abertos, em que todas as pessoas podiam usufruir do espaço, do direito da cidade. O Blade Runner ele mostra a falência, a ideia que foi muitas vezes defendida na Carta de Atenas, e ele mostra justamente a formação do pós-modernismo, né, dessa cultura pós-moderna, dessa arquitetura pós-moderna, desse urbanismo pós-moderno. Então ele fala justamente, mostra essa crítica dessa sociedade e mostra também o esgotamento das cidades utópicas, onde muitas vezes as cidades, aquelas grandes cidades americanas em que nós tínhamos os condomínios fechados, nós tínhamos o espaço aberto, o espaço entre as casas. Então nós mostramos, aí no Blade Runner mostra a falência desse tipo de urbanismo, né? Ele é muito mais próximo do expressionismo alemão, das ideias de modernismo, ideias de expressionismo que nós vemos no alemão, no filme Metrópolis, por exemplo, que é um filme alemão de Fritz Lang, que é um filme todo preto e branco, é um filme todo preto e branco e um cinema mudo ainda. Ele lembra muito esse tipo de arquitetura, monumental, em que as partes, como eu falei, como as partes superiores, eles são grandes monumentos, mas a parte de baixo eles são meio que abandonados. E nós vemos também aí uma negação dos prédios antigos, a negação dos prédios que existiam antigamente. Tanto é que tem um personagem lá que ajuda a criar os androides, que eu esqueci o nome dele, mas ele mora num prédio que é muito bonito, um prédio que parece ser um pouco neoclássico, um prédio que parece que foi importante durante muito tempo, e ele vive sozinho. Inclusive existe essa pergunta: cadê as outras pessoas? Que ele ainda está esperando as outras pessoas virem ocupar, mas ninguém tem interesse em ocupar aquele prédio antigo. Então tem justamente essa briga, essa dicotomia entre a ocupação, a utilização do que é antigo e a briga do que é o moderno, né? Que se aproxima mais dessa arquitetura
é justamente o que o grupo de arquitetos, o Archigram, fez. O Archigram foi um grupo de arquitetos ingleses formado no ano de 1961. O principal objetivo era justamente o diálogo de uma projeção do que seria a cidade no futuro, a projeção do que seria um projeto no futuro. Eles têm uma série de projetos, eles lançaram uns periódicos, são 9 periódicos aí que eles lançaram, justamente mostrando como seria a arquitetura da casa, como seria a arquitetura da cidade, como é que seria pensar a cidade, como é que a cidade estaria interligada. Ele fala muito de cidades interligadas, ele fala muito de cidades, de grandes prédios e como é que elas seriam interligadas. Então eles propõem várias propostas. Então o Blade Runner ele está muito próximo desses conceitos aí do Archigram, né? Então muito próximo dessa simplicidade, é totalmente diferente do que nós imaginávamos em outros futuros. Por exemplo, é diferente do que nós pensamos em Jetson, por exemplo, que são cidades que estão, vamos tentar analisar, seria os Jetson, por exemplo, que estão sempre lá no alto das nuvens, mas aí o que tem embaixo? Você nunca se perguntou o que tem embaixo? Então é meio que uma crítica a esse modernismo, é meio que uma crítica a essa realidade aí. O Blade Runner ele mostra, justamente, ele é um retrato da sociedade que nós vivemos, uma sociedade de classe, uma sociedade em que existe essa diferença de classe, em que essa diferença de crescimento, ele é bem contemporâneo para o nosso dia. Talvez por isso o Blade Runner é tão importante dentro da nossa cultura pop como um todo. Ele mostra justamente o extremo da sociedade com alta tecnologia e convivendo com velhas estruturas urbanas. Então, como a cidade, por exemplo, hoje em dia nós já temos carros que são pilotados sem motorista, e uma pesquisa saiu, por exemplo, esses dias, que pessoas que nasceram a partir de 2017 talvez nunca aprendam a dirigir, nunca tenham necessidade de aprender a dirigir um carro. Então é muito atual essa discussão aí de Blade Runner, de como a evolução, como a sociedade está evoluindo, de como a postura da nossa sociedade está se evoluindo nessa briga aí de alta tecnologia com os patrimônios históricos, com a sobrevivência da sociedade, e mais do que ainda o convívio com as pessoas humanas. Para encerrar, o Blade Runner ele fala muito de autoconhecimento. O Deckard ele está ali em busca dos androides, ele está ali em busca de matar os replicantes, mas acima de tudo ele está uma busca por ele mesmo. Em paralelo, toda essa história, como um clássico noir, conta a história aí da relação dele com a Rachel, que é justamente uma replicante que está em busca de saber o seu passado, de conhecer um pouco dos seus passados ou das memórias implantadas por eles. Por outro lado, nós temos o vilão aí, Roy Batty, buscando como é que eu posso dizer, buscando prolongar um pouco sua vida, por algo que é inevitável. Ele só tem 4 anos de vida e mostra justamente essa necessidade do homem, do ser humano, saber da brevidade da sua vida, em busca cada vez mais, por busca de melhorias para que possa prolongar um pouco mais da sua vida. Então, Blade Runner, ele abrange muito, talvez por isso ele seja um filme tão importante, como eu falei, na cultura pop, porque ele abrange uma discussão muito maior do que nós estamos acostumados em alguns filmes. Então tem essa análise do ser humano, essa análise da sociedade, essa análise da cidade, de como é que ele vem atuando. Blade Runner, esse Blade Runner fez 30 anos ano passado, e esse ano vai lançar aí a sua continuação. Depois de 30 anos vamos tentar descobrir algumas coisas ficarem abertas no primeiro filme, e talvez nós possamos descobrir nesse segundo filme também, dirigido por Ridley Scott. Uma das coisas que eu não vou entrar nesse assunto, mas aí eu quero dizer que eu acho que o Deckard também é um replicante, mas nós vamos descobrir agora nesse filme porque talvez ele seja um replicante mais evoluído que o Nexus 6. Mas existe uma cena muito icônica no primeiro filme, que é justamente a cena final do discurso de Roy Batty. E eu quero deixar ele aí para encerrar o nosso vídeo nesse discurso do Roy Batty, para que você possa pensar sobre a sociedade que nós vivemos, sobre o avanço tecnológico que nós temos vivido cada vez mais, sobre o que você espera, o que você acha do futuro das nossas cidades, o futuro do nosso país, da nossa sociedade. E é justamente para que você possa também descobrir, pensar um pouco sobre a brevidade da sua vida. Esse aqui foi mais um Cinema Mais Arquitetura. Eu quero deixar logo mais uma vez o convite para vocês estarem presentes. Vou falar sobre esse e outros filmes também. Eu vou me aprofundar muito mais sobre esse filme Blade Runner lá no dia. Mas eu quero deixar para vocês aí o convite para participarem desse evento aí da Fox Video.
Então, minha gente, esse aqui é um Cinema Mais Arquitetura. Se você gostou, deixa seu like aí. Acompanhe nossos vídeos no canal. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau! I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears.